Salve, salve família, um grande abraço para todos, desejando a todos um ótimo dia. Bruno do canal Giro Vascaíno para mais um vídeo plantão exclusivo. O atacante Bruma, que muitos jornalistas cravaram, mais uma vez, muitos jornalistas cravaram, mas cravam sempre o furo errado. É isso mesmo, Bruma rejeitou o interesse do Vasco em relação à sua contratação. Inclusive falou que tem ambições maiores do que estar no Vasco. Galera, vamos falar muito sobre esse no vídeo, tá? Gostaria que vocês deixassem o seu comentário, tá? Para essa diretoria de merda. Fique à vontade, tá? Para vocês mandarem exatamente eles para aquele lugar. E para como vocês verem que quando a gente critica essa diretoria, muitos torcedores, muitos jornalistas passam pano para essa diretoria. Tá aí a prova viva o quanto o Vasco tá virando. O quanto o Vasco tá passando uma imagem de zero credibilidade. O Vasco não está conseguindo convencer nem jogador que está no Braga de Portugal, que é um time mediano em Portugal. Para vocês entenderem o quanto esses caras que lá estão apequenando o Vasco. Vamos falar sobre essa situação aí, mas gostaria que vocês deixassem o like. Se é novo aqui, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e também compartilhe esse vídeo para mais e mais pessoas. É isso mesmo. Bruma rejeitou a proposta do Vasco e disse que tem ambições maiores, inclusive em atuar em um grande cenário da Europa do que vir para o futebol brasileiro. O Vasco demonstrou interesse nos últimos dias em sinalizar uma proposta de 6 milhões de euros para esse jogador. A princípio, uns 3 meses atrás, muitos dos torcedores e jornalistas começaram a comprar esse discurso que o Vasco não tinha dinheiro. E de uma hora para outra apareceu o dinheiro, porque sempre terá dinheiro, sempre teve dinheiro dentro do Vasco SAF. As pessoas que querem passar uma imagem de não ter dinheiro para não contratar, para não ser massacrado por conta de falta de incompetência, ou na verdade incompetência mesmo, porque competentes esses caras não são. E aí apareceu essa proposta de 6 milhões de dólares, de euros, seja lá que for, para o Braga. O Braga deu ok. Por quê? Porque foi exatamente esse mesmo valor que o Braga adquiriu ele do Fenerbahçe da Turquia, na temporada, uns 2 anos atrás, mais ou menos. E aí, o Braga se viu o seguinte, ó, se vocês exatamente pagarem o que eu investi nele para tirar ele do Fenerbahçe, com algumas metas em relação a títulos, participação de gols, avanço de fases da Copa do Brasil, ok, o Braga iria receber um valor muito maior e aí automaticamente faria negócio, até por eles terem sido eliminados da Europa League, que é uma competição que gera muito dinheiro para as equipes lá de fora. Isso foi feito, havia se falado que até segunda-feira, no caso hoje, teria que se definir essa questão. Em nenhum momento foi perguntado a respeito para o próprio jogador e para o seu staff se realmente eles queriam, demonstravam interesse. Parece que entre Vasco e Braga já tinha esse acordo por conta dessa questão definida sobre valores, mas quando foi perguntar para o jogador, aí ele falou aqui, que Vasco? Aí, olha só, para você ver, torcedor, o quanto que hoje o futebol do Vasco está se apequenando a cada dia que passa. Eu pergunto para você, se você estiver assistindo esse vídeo, você fosse um jogador europeu, um jogador de seleção portuguesa, vendo esse jogo do Vasco, o último contra o Volta Redonda, você viria para o Vasco? Eu sei que pela torcida, pela paixão, talvez você viria, porque você não é vascaíno, você é apenas um jogador profissional que está na Europa. Mas se você for ver tecnicamente, você for ver fora a paixão, o racional, a razão, nenhum jogador viria para jogar nesse time. Se o Bruma viesse para jogar nesse time aí hoje,
o Bruma teria que ser a solução dos problemas. E se ele não fosse essa solução, a primeira coisa que iria acontecer, a torcida do Vasco ia crucificar ele. E será mesmo que ele queria isso? Será que ele queria pegar esse desafio? Se fosse talvez um time com uma excelente estrutura, um centro de treinamento, tivesse um time que tivesse um projeto esportivo brigando todo ano pelos títulos, como um Palmeiras, como um Flamengo, como um Botafogo, talvez ele viria. Mas é pelo Vasco. O Vasco que políticos colocam uma imagem sempre apequenando o clube. Um clube hoje que não disputa por título. Um clube hoje que não tem estrutura. Há 2 semanas atrás a gente falou nas nossas lives das 11 horas da manhã que Léo Jardim e Verratti estavam numa piscininha de uma criança de 10 anos. Aí, para um jogador europeu ver aquela cena e eu perguntando para você, torcedor, se você fosse jogador profissional, sem ligação nenhuma com o Vasco, por ser torcedor, você olhando aquela foto, você viria para um clube que não tem um centro de treinamento à altura de um clube de primeira divisão, aonde que hoje uma piscina, uma hidromassagem, às vezes ter aparelhos de boa qualificação para você melhorar o seu desempenho dentro de campo faz uma diferença enorme, até mesmo para se recuperar de jogo pós jogo. O Vasco hoje não tem isso. Então fica aí as críticas ao nosso excelentíssimo Marcelo Santana, que hoje é o diretor de futebol que dorme em coletiva de jogador, ao Pedrinho, que hoje é o presidente do associativo que controla a Vasco SAF, que não coloca a cara para bater, só aparece quando é datas comemorativas ou entregando camisa para ídolos, e o nosso diretor fantasma, diretor técnico, Felipe, que mal coloca as caras, não sabemos qual é a função dele, nós sabemos que ele é muito amigo do Pedrinho, então por isso que ele está lá no Vasco. E aí, eu pergunto para vocês, qual é a credibilidade desses jornalistas que usam e cobrem o Vasco? São jornalistas de credibilidade zero. Sabe por quê? Se eu confirmasse o Bruma no Vasco, eu sou torcedor. Eu não tenho obrigação de passar uma credibilidade para alguém, porque eu sou torcedor. Aqui meu canal é para dar opinião. Se eu fosse jornalista, aí sim eu teria obrigação de passar uma credibilidade para as pessoas. Mas mesmo eu não sendo jornalista, a primeira coisa que eu prego aqui é sempre credibilidade. Eu jamais vou colocar afirmando ou cravando qualquer tipo de jogador, porque eu sei quem está lá dentro administrando o futebol do Vasco, que são pessoas incompetentes, que eu sempre martelo e sempre vou martelar. Então, para os torcedores que passam pano para o Pedrinho, jogador e hoje virou presidente, para vocês enxergarem hoje que esse cara que era jogador não consegue convencer um atacante de 30 anos da seleção portuguesa, de um time mediano como Braga de Portugal, não consegue convencer esse cara para vir jogar no Vasco. Para você ver que quando a gente martela aqui, a gente tem sempre razão. Porque quando tivesse que elogiar, com certeza a gente elogiaria. Mas não tenho por que elogiar essa diretoria por pessoas incompetentes. Ninguém ali tem network, ninguém ali tem CEO suficiente para administrar um clube. Ali é amigos dos amigos. Basta saber o que a gente sempre comenta aqui. Um grande abraço para todos. Hoje nós não teremos live às 11 horas, só às 7 horas da noite a gente vai repercutir muito isso e muito mais. Então conto com a presença de todos vocês para deixar o seu like, compartilhar esse vídeo para grupos de vascaínos, tá? Não me leve a mal, eu sou muito Vasco e eu quero um Vasco grande. Enquanto esses torcedores ou dirigentes pensarem que o Vasco é pequeno, eu terei força aqui para martelar em cima desses caras.
Então, um grande abraço, nos veremos às 7 horas da noite na nossa live raiz aqui no Giro Vascaíno.